Está no site da e a gente está na introdução ao Marador. A gente falou que o artigo que a gente está lendo, que é o Fata Mavar, a época de transição, é uma introdução ao Marador do Rav Kook, e a gente começou a ver na última aula que o mesmo processo histórico, o processo psicológico que acontece nas pessoas também acontece na religião. A religião também se transforma e o religioso, mas a religião em geral se transforma do instintivo para o reconhecimento. אבל אם מסתכלות החיים בהתפתחות השכל והכרה המוסרית שהיא מתפשטת מתוך אוצרות הגדולים האישיים הפרטיים החשובים אל הכלל כולו, נתחלש כוח הנטייה הטבעית הזאת. לפי מידה הזו אין הדת ואמונה מתקיימות עוד כל כך והמון על פי הנטייה הטבעית, אם גם על פי הכרעה והכרה בטובתן ומיתתן. Ou seja, depois que a pessoa, o mundo ele começa a evoluir, e ele evolui em termos éticos, morais e racionais. Então, quando isso acontece, a pessoa começa, a religião começa a evoluir até o ponto em que ela não consegue mais se segurar só pelo instinto, pela tendência natural, e sim, agora porque eu tenho que reconhecer a bondade e a verdade disso. Ou seja, em outras palavras, a resposta porque é assim ou porque meu pai sempre fez assim, ela já não serve mais. Se eu agora quero convencer a nossa geração de que ser religioso é bom, eu tenho que dar um bom motivo, eu tenho que provar e mostrar a bondade disso. Por quê? Porque hoje em dia a moral e a ética evoluiu, então eles querem saber por que isso é bom. Ou seja, vem falar que a gente quer letakenuna de Malchut Shakai, vem falar que a gente quer consertar o mundo e fazer o mundo um lugar melhor. É uma ideia que todo mundo gosta, todo mundo junto, todo mundo acha uma boa ideia. Ninguém acha que quer fazer o mundo um lugar pior. Todo mundo quer fazer o mundo um lugar melhor, em regra geral. Sim? Agora, o problema é como é que eu botar tefilim de manhã vai ajudar. Isso aqui é um problema que, porque sim, não vai ser mais resposta. Já pode ser que teve uma época que porque sim era a resposta. Porque a moral, a ética e o raciocínio ele estavam num nível muito baixo. Hoje em dia já não é mais resposta. Hoje em dia isso aqui já não funciona mais. Omnam, a Akara Odonit Barerá, de novo, a gente está na transição, a nossa época aqui, e quando o Rav Kook fala época, ele não está falando de 5 anos, está falando de anos e anos e anos e anos. Então a gente está numa época de transição, então enquanto a gente está em transição, o reconhecimento ainda não é claro. Ou seja, o judaísmo, e não só o judaísmo, os próprios religiosos, ele ainda não tem uma resposta assim, eles não têm respostas claras sobre esse tema. Mas as perguntas já estão sendo feitas. Mas elas estão sendo feitas. Quando elas começaram a ser feitas, não tinha resposta nenhuma. Por que a gente tem que fazer isso? Porque sim. Por que isso aqui é mais moral e ético do que o comunismo? Ou seja, quando as perguntas começaram, o judaísmo não tinha resposta. Porque leva tempo. Leva tempo para as pessoas também quererem ouvir as respostas. Ou seja, as pessoas, a gente ainda não estava pronto para isso. Mas as pessoas já começaram a perguntar, a tendência natural já não funcionava mais. Mas a gente ainda não estava pronto para esse tipo de pergunta. Sério, o judaísmo não estava pronto para esse tipo de coisa. Até hoje em dia, isso o Messilat Necharim escreve também. Até hoje em dia, se você fala as yeshivot, ou seja, quais são as yeshivot de elite, as yeshivot de nível, as yeshivot uau. Então, são as yeshivot que o que você estuda lá. O que se estuda nessa yeshivá? Gumará, que tipo de Gumará? Que tipo de assunto? Ou seja, quanto menos a ver com a nossa realidade, melhor, não é? Você estuda o assunto da toma da milonga do Kabulele, essas são consideradas Yeshivot uau, sim? Agora, como é que o cara que sabe o Tosfot, que fala do rei de Aishai Maset Kiddushin, sim? E o cara sabe esse Tosfot de trás para frente, como é que ele vai responder? Por que eu tenho que botar tefilim? Sim? Ou seja, hoje em dia as yeshivot que estudam só filosofia e só essas coisas são consideradas yeshivot com níveis mais baixos. Ou seja, tem um certo problema aqui, que por um lado, de maneira obrigatória as pessoas se despertaram, ou seja, se despertaram, começaram a fazer perguntas, começaram a querer saber, não, a resposta por que é assim, porque meus pais faziam assim, porque eles têm que fazer assim, já não funciona mais. Por outro lado, o judaísmo ortodoxo ainda não estava pronto para dar resposta. Então,
também você começa a superar a resposta em outros lugares. Sim? Ou seja, as pessoas procuram, por bem ou por mal, elas procuram um significado para a vida. Isso aqui é uma coisa que sempre vai existir. Porque as pessoas procuram um significado para a vida. Então, ou a gente dá a resposta da Torá, que é a resposta verdadeira, ou eles vão procurar em outro lugar. E quem não há, e sempre vão achar. Tem pessoas que acharam reformistas, tem pessoas que acharam comunistas, tem pessoas que acharam um doutor maconha, tem pessoas que acharam cocaína. Ou seja, eles vão achar. Em algum lugar eles vão achar o que eles estão procurando. Eles vão achar. Só que, de novo, aqui ou seja, eles começaram a moral e a ética evoluir, o raciocínio evoluir, a inteligência evoluir. Então, pessoal, tá bom, a gente não vai fazer mais. Agora a gente tem opção. Sim? A gente tem opção. Antes não tinha. Antes a gente era ou viver no gueto ou viver no gueto. Você tem duas opções. Ou não viver ou viver no gueto. Não viver no gueto. As pessoas vão fazer perguntas demais. De repente a gente tem a opção. Então aqui a gente vai perguntar. Não, peraí, por que você? וכיוון שסוף כל סוף אי אפשר להיות לעולם מעמד קבוע ומלא בלא אור האמונה, diz o Rav Kook, é impossível o mundo existir sem a luz da fé. É impossível. Não tem, o mundo não tem como existir sem a fé. Os historiadores achavam que com o tempo iria existir a emuná, a fé e a religião, ia ter menos influência sobre o mundo. Porque assim eles achavam que com o tempo as pessoas iam estudar, a universidade, a ciência, etc. E aí, eles iam ver que isso é primitivo, entre aspas. E a religião não ia ter influência mais no mundo. Esse era o final que a religião não ia ter influência no mundo. E isso foi um grande erro. Hoje em dia, as únicas ou poucas guerras que ainda são ameaçadas pela religião. Isso que vocês podem ver que o mundo tem esse basta um árabe falar mal do Papa ou um Papa falar mal do árabe, isso aqui já vai fazer uma guerra. Vocês ouviram a propaganda da Benetton? Sim. Também fizeram um Papa beijar um cara, alguma coisa assim, uma montagem. Não sei se foi montagem. Foi montagem. Não, beijo é. Na boca. Eu não vi a propaganda, não sei que Benetton fez essa montagem. Obama beijando o presidente. Foi uma loucura. Sim? O Papa, não sei se foi esse anterior, falou que o Islã é uma religião violenta, quase deu guerra também. Ou seja, hoje em dia, o que leva às guerras são a religião, ou seja, ao contrário. O mundo não consegue viver sem religião e sem fé. Não existe isso. E raso é você fazer um dibujo ou um desenho de Muhammad. Não existe, o mundo hoje em dia é movido pela fé, não existe mundo sem fé, sem religião. Pensou-se uma época que isso existia, mas não existe. É impossível, o mundo precisa disso. A Meir Kol Shatei Adam precisa disso para iluminar a escuridão do homem. A gente precisa da religião para viver. Sem religião, sem uma verdade absoluta, quando a gente deixa ver na meia seca, não faz pequena, não tem uma verdade absoluta, não tem. Então a gente precisa da religião. הרי מוכרח תהיה הכרה שלא להפסיק באמצע המהלכה, כי אם ללכת להתגלות עד אשר תבוא אל מטרתה, אל מצבה הנכון, שהנטייה טבעית תשוב להתגלות בו בכל שלמותה ועוזה, על פי הרתה וישירתה של ההכרה הברורה. Ou seja, o objetivo final é que a gente volte à mesma situação que a gente tinha na tendência natural, ou seja, ser religioso por natureza, porque essa é a nossa tendência natural, mas agora a gente vai voltar reconhecendo que isso é a importância disso e reconhecendo que isso é bom. Ou seja, vai ser uma espiral, a gente vai voltar à situação anterior. Ou seja, antes todo mundo era religioso. Antes do século XVII, XVIII, não tinha essa pergunta, todo mundo era religioso. Então, o final dos tempos é que isso vai acontecer de novo. Todo mundo vai ser religioso, mas agora não vai ser porque por instinto, por tendência natural ou porque o papai mandou. Vai ser porque eu sei disso. Isso aqui se chama evolução. Evolução. Isso acontece no mundo inteiro com qualquer coisa, não só com religião. O casamento. Por que antigamente as pessoas casavam? Porque mandou. Ele mandou, não? Eu sempre falo isso. É interessante isso. Como é que os avós de vocês se conheceram? Como é que os pais de vocês se conheceram? Como é que vocês pensam que vocês vão conhecer uma noiva e como é que os filhos de vocês vão conhecer? Ou seja, você viu uma pessoa não religiosa, se você pergunta como é que seu avô se conheceu? Provavelmente
foi apresentado, sim, como é que seu pai se conheceu? Aí já não é tão assim apresentado, às vezes não, você, aí, Bichlá, não. Provavelmente estava bêbado. Acordei, achei um esporte. Tive um primo que conheceu a mulher na porta da boate. Indo, tá aí. Ele falou no casamento. Você está sendo gravado. E o filho, então, como é que vai ser? Vai ser, então, ou seja, o casamento também é assim. Antigamente as pessoas se casavam porque mandavam casar. Então você tem que casar com ele e acabou. Hoje em dia a gente faz a mesma ação, mas não porque me mandaram, mas sim porque eu sei, eu conheço, eu sei a importância disso. Certo? Ou seja, a ação é a mesma, mas é completamente diferente. Então aqui também o objetivo final é que todo mundo vai ser religioso. Vamos falar da dúvida. Infelizmente a gente já está caminhando para isso. Por que eu digo infelizmente? Não, porque hoje em dia o que acontece fora de Israel, vocês sabem os números, ou seja, fora de Israel vai sobrar ou não judeu ou religioso, ou seja, os números hoje em dia estão correndo contra o povo judeu. Ele vai sobrar só religioso, ou seja, façam as contas vocês, Estados Unidos 60% de assimilação, certo? Faz as contas. Quantos judeus por ano se perdem? Vocês vão ver quantos judeus por ano se perdem. Então o cara vem pra cá ou vai falar. O mais simplificando a questão. O único vai ser uma coisa assim. E junto a gente vai fazer uma chia. O único país que vai ter judeu não religioso é Israel. Assim vai ser o contrário do contrário. Ou seja, o único país vai ser aqui. Porque fora de Israel, os não religiosos normalmente. A gente judaica está preocupada com isso já. São números que já se falam nisso, todo mundo já se fala nisso. Que os problemas do número, a gente não vai. Não é nosso tema. De qualquer maneira, o final, ou seja, já se fala que em Israel, eu acho que em 2040, não sei se é 2040, mas acho que sim, a maioria que vota vai ser religiosa. Beleza. Será que tá cheio? Então, ou seja, isso aqui a gente está falando que a gente está cheio. E aqui, hoje em dia, você ser religioso. Tem uma porcentagem boa de religião, mas tipo 25% da população é religiosa. Sim, não, mas todo termo que os religiosos é que os religiosos estão crescendo. Sim. E os não religiosos não estão crescendo, ou seja, em números, religiosos não têm TV, 15 filhos, ou seja, proporcionalmente falando. Agora, aqui vai acontecer uma coisa interessante, por quê? Porque hoje em dia as pessoas são religiosas não porque elas não têm outra opção. Aí todo mundo que está sentado aqui nessa sala sabe que a opção mais fácil é não ser religioso, é o mais fácil. Sim, é muito mais fácil. Tiro aqui, posso comer onde eu quero, posso comer onde eu quero, posso falar o que eu quero, fazer o que eu quero, e não é. Paga mais. Ou seja, se eu escolhi ser religioso hoje em dia, não é por instinto nem por tendência natural. Se eu escolhi ser religioso hoje em dia, é porque realmente eu quero ser. Sim, ou seja, então pode-se dizer que o ser religioso hoje em dia é um nível maior do que o ser religioso antigamente. Todo mundo que é religioso hoje em dia, eles estão no nível mais alto do que os que eram religiosos antigamente. Sim? Vocês já estão vendo agora porque que a nossa geração é uma geração especial. A gente vai falar isso numa maratona. A gente já começa a pintar um pouco aqui porque que faz a nossa geração uma geração especial. Ou seja, hoje em dia, você ter fé, a sua fé tem que ser muito mais forte, sim? Do que antigamente. Vejendo Gabeirah Sayadu, diz o Rav Kuk sobre o judaísmo, pediu a mesma coisa. O Karat HaEmunah, o Shmirat HaTorah ve'adat beKnesset Israel ve'itaron shel Kodesh Elyon. Malach Klali Zeh, Amigdele Bechol HaChaim Noé Gamba. Ou seja, isso aqui que o Rav Kuk falou é no mundo inteiro, mas também com a gente, como a gente já falou. Mispar HaYechidim HaGdolim HaNakim Anshei Kodesh Olech U'Mitmaet. Isso aqui é uma coisa que o Rav Kuk acreditava muito. Com o tempo, antigamente você tinha poucos que sabiam muito, mas muito, e muitos que não sabiam nada. Sim? Você tinha Gra, tinha Rebai, tinha pessoas que sabiam muito a Torá. E óbvio que na yeshiva deles também as pessoas sabiam muito. Mas a maioria das pessoas não sabiam nada. Com o tempo, o que está acontecendo? Com o tempo, a gente tem menos pessoas que sabem tanto, mas mais pessoas que sabem mais. Sim?
הולך ומשתגר בכנסת ישראל עומדת עכשיו מכללה במצב ומעבר לצאת מתוך החיים האינסטינקטיביים מהחיים של הקהל. Ou seja, o povo como povo, cada vez em números, nós sabemos, nunca teve tantas yeshivot em Israel. Nunca existiu isso. Aqui em Israel, todo menininho de 12 anos com kippah na cabeça estuda Gemara. Se vocês falassem isso no século XVIII, a gente sempre acha que antes era melhor do que agora. Não sei por que tem esse pensamento judaico. Antes sempre foi melhor do que hoje. Antes era tudo ótimo, hoje em dia é tudo uma droga. É um pensamento pessimista e eu acho que não... É judaico, judaico. E eu acho que ele também não é verdade em termos de história. É verdade que hoje em dia tem nome religioso, antigamente idólatra. O que é melhor, nome religioso ou idólatra? Não sei. Não sei se não é melhor que idólatra. Mas de qualquer maneira, nunca existiu tanta gente estudando. Todos os colegiais em Israel religioso é obrigado a estudar Gemara. Onde se existiu isso? A maioria deles, 90%. Onde se existiu isso? Onde se viu isso? Onde? Antigamente tinha 3, 4 que estudavam Gemara, que era o top do top, e tinha um povão que não estudava nada. Olha só, vocês, pensem vocês. Hoje em dia, um jovem sul-americano que está em Yeshiva tem um montão de opções. Aqui, há 10 anos, há 15 anos atrás, se tinha uma opção só. Se você não gostasse, o problema é teu. E, né? Quanto mais, quando a Torá, hoje em dia as pessoas podem só... Eu falei isso quando eu estava no Brasil, eu falei, nossa geração é bem aventurada. Hoje em dia, você só falar eu quero, você vai. A única coisa que você tem que fazer é eu quero estudar. Acabou, você falar eu quero, você vai. Você tem aqui, você tem ali, você tem acolá. A única coisa, e é tão difícil, mas a única coisa que você tem que fazer é falar, eu quero estudar. Zero. Mas isso é como se a gente tivesse uma unidade de Torá, certo? Que antes poucos pegavam muito, e hoje a gente não tem mais gente assim que nem o Graf, nem o Chaim, mas a gente tem muita gente que sabe muito Torá. A gente até exagera nesse ponto, que acho que todo mundo fala em Yeshiva a vida inteira, certo? De qualquer maneira, a Nekudá aqui é óbvia. במעמד האומה בגולה, האינסטינקט של חפץ הקיום הלאומי שלט בכל יחיד ויחיד בישראל לשמוע את הדת ולקבל את אמונת הכלל. Ou seja, quando a gente estava no exílio, a gente tinha que guardar a religião por instinto, a gente tinha que guardar a religião assim ou assim. O que me deixava religioso, o que me deixava parte do povo judeu era ser religioso. É isso que me deixava. No exílio, tem muita gente, muito israelense que aqui não era religioso, vai para o Brasil ou para os Estados Unidos e vira religioso lá. Por quê? Porque aqui você tem o sentimento que para eu ser parte do povo judeu eu não preciso ser religioso. Eu posso fazer o que eu quero. Lá, fora de Israel, ou seja, lá a coisa é um pouco mais problemática. Se eu não vou numa sinagoga, se eu não pertenço a uma comunidade, então o que me segura como parte do povo judeu? Ela casou com um israelense, ela é religioso, e ela estava começando e tal, e agora ele está bastante. Ele está puxando. Que lá? Lá. Porque lá, você, para sentir parte do povo judeu, você fica numa comunidade. Sim? Então, você na comunidade, não pode ser família, ortodoxa, mas aí você já começa a ser o que a gente chama de Ishtai e tal, que aqui o cara não tinha, aqui o cara sente parte do povo judeu porque faz exército, precisa fazer parte de uma comunidade. Lá na rua que eles querem. Então, a gente vai falar por aqui, a gente continua a Bezat Hashem. Dá para